Casão escreveu, inclusive, sobre a convocação do Neymar. Ele vai falar um pouco sobre a opinião dele agora, só acrescentando algo que o Diniz falou. Ele falou algo sobre o Neymar como o Neymar, Diniz, acredita que o Neymar ainda não escreveu a sua história na seleção, que ele ainda pode ter chance de fazer isso. Que ele conversou com o Neymar e o Neymar disse para ele que sim, ainda quer escrever uma grande página na história da seleção e da carreira dele, papapá. Então, por isso que ele está sendo convocado. O Diniz ressaltou que gosta muito da parte humana dos jogadores e blá blá blá. Foi nessa linha, então, a convocação dele, assim, como se o Neymar, a grande história do Neymar na seleção ainda não tivesse acontecido, mas ainda poderá acontecer, Casão. Não, vamos lá. Primeiro, vamos colocar com a coisa mais lógica. O Neymar não joga uma partida oficial desde fevereiro. Ele operou o tornozelo, ficou em recuperação, 4 meses, 5 meses. Não vou entrar no mérito da questão pessoal, mas durante esse tempo de recuperação, as notícias não tinha nenhuma, nem imagem dele numa fisioterapia. Dentro de uma academia, dentro com fisioterapeuta, ou correndo na praia. Não foram essas imagens que apareceram, nem essas notícias que saíram durante esses meses todos. Aí, se ofereceu para um monte de time na Europa, ninguém quis. E o Xavi, treinador do Barcelona, argumentou o seguinte: eu não quero porque eu acho que ele não vai fazer bem para o ambiente que foi criado pelos jogadores. Então não é cara de grupo, certo? Não é cara de grupo. Eu tenho certeza que se o Ronaldo com os mesmos problemas, o Ronaldo com 35 anos, se algum time quisesse contratar o Ronaldo, se não quisesse, não seria por causa de influência negativa no grupo. O Ronaldo Fenômeno. Podia ser por outros motivos. Tá muito pesado, não tem mais a mesma velocidade, mas não por contaminar um grupo. Né? Essa é a primeira parte, mais palpável aí, que todo mundo sabe. Agora, vamos lá. O Diniz falou que o Neymar ele acha que o Neymar ainda tem uma história para escrever na seleção brasileira. E o Neymar falou que ele tem que sim, que eu quero escrever. Ok. Ele precisa saber escrever, precisa ter uma caneta na mão e precisa ter alguma coisa para ele escrever. Isso que o Neymar falou pro Diniz, ele falou 2 vezes pro Tite. 2 vezes. Em 17 e 21. 2 vezes. Não, professor, tô lá, eu quero ir para a Copa porque não sei o quê. 2 vezes. Em 18, foi aquele cai-cai danado que virou meme no mundo todo e as pessoas aqui no Brasil relevam, esquecem, ou fazem questão de não falar. Pulam 18. Ninguém fala de 18, só falam que o Brasil perdeu para a Bélgica. E o comportamento do Neymar na Copa de 18? Ninguém fala. Qual é o problema de falar, de criticar o Neymar? Tem uma placa, é proibido criticar o Neymar? Algum lugar no céu? Os caras olham para o céu, opa, olha lá, é proibido falar do Neymar. Porque aqui no Brasil começaram novamente a passação de pano para o Neymar. Começou hoje, de novo, passada de pano para Neymar, que vai até a Copa de 26 e depois que der tudo errado, essas mesmas pessoas que começaram a passar pano por Neymar, que são muitas, principalmente na imprensa esportiva, muitas, aí, quando acontecer de novo o que aconteceu em 22 e 18, vai começar, aí sai criticando, né? Aí sai criticando. Porque eu não vejo o porquê não se pode debater a situação do Neymar com clareza, gente. O cara foi para a Arábia Saudita. O cara só se machuca. 2 Copas não jogou nada. A primeira só foi um cai-cai. Debocha de todo mundo. Cometeu crime ambiental. Cara, para não convocar um cara que está envolvido, supostamente, em crimes de apostas, convocou um que supostamente está sendo investigado por agredir uma mulher, e crime ambiental não conta também? Tá? Então é assim. O Neymar não está jogando bola para ser convocado, para ser rápido, para ser claro, para eu não envolver as coisas que as pessoas não querem falar, que as pessoas não querem enxergar, ou enxergam e fingem que não vê. Então eu vou no popular. O Neymar não está jogando bola para ser convocado para a seleção brasileira. E assim, completo para finalizar. Não é só não estar jogando bola. Ele não está jogando para ser convocado para a seleção brasileira, gente.
Desde fevereiro ele não faz uma partida oficial. Como que pode ser convocado um jogador que não mostrou se tá bem, se tá mal? Quem pode falar para mim? Quem pode garantir, até o Diniz, falar o seguinte: eu convoquei o Neymar porque ele tá bem. Ninguém sim, pode falar que ele tá bem. Não muito bom. jogou. Caramba. Sim, tem razão. Eu sou a favor de convocação de cara que tá jogando. Cara que você viu. Eu vou na mesma linha do Ibañez, que é um ótimo jogador, foi para a Arábia Saudita. O Adrielson do Botafogo está fazendo um campeonato maravilhoso. O Botafogo está em primeiro lugar. Por que não o Adrielson do Botafogo? Ou por que não outro zagueiro que está jogando? O Ibañez foi agora para a Arábia Saudita, gente. Ele estava de férias na Europa. Isso. Essa é outra questão Sabe do, que, questão do então, Botafogo. sabe quem, Fala, fala. sabe quem tá bem? Sabe quem tá melhor em 3 jogos? O Lucas. O Lucas Como fez está uma grande jogando. partida contra o Corinthians e fez as outras 2 entradas que ele teve contra o Flamengo e o primeiro jogo, ele jogou muito bem. O Lucas, pelo menos, jogou uma partida, quase 2 partidas inteiras, somando os minutos. E por que não convoca, então? Se convoca cara que não tá jogando. A gente tem uma enquete aqui, eu vou botar o Matheus na conversa. O que você achou da primeira convocação do Diniz? Boa, regular, ruim ou quem liga para a seleção brasileira? São essas 4 opções. Boa, regular, ruim ou quem liga para a seleção brasileira? Matheus, um contraponto sobre essa questão do Neymar, que de fato não está jogando, e não está jogando, não é que não está jogando para ser convocado, não está jogando, né? Ele vem de contusão e tal. Será que na cabeça do Diniz não tem um last dance, tipo o Messi? O cara na última Copa da vida dele foi. Eu não comparando o Messi com o Neymar. O Messi joga muito mais que o Neymar, é um cara mais jogador que o Neymar. Mas será que na cabeça do Diniz também não tem isso? Pô, é a última chance do cara, agora vai. É possível. E uma coisa que o Diniz também deixou claro na coletiva é que ele vai tentar usar de uma das principais características que ele tem enquanto técnico, enquanto líder, que é a capacidade que ele tem de gestão de pessoas. Ele disse isso, não estou dizendo que é realmente uma virtude do Diniz, mas os jogadores teriam pedido a presença dele no comando técnico. E tem um outro ponto que a gente tem que lembrar. O Diniz tem contrato de 1 ano. Ele está ali preenchendo um espaço para que, em tese, o Ancelotti assuma no meio do ano que vem. Ele não vai querer se indispor com atletas, com CBF, com imprensa de forma geral. O Diniz deve estar pensando em só conduzir o barco da melhor forma possível, a seleção apresentar um futebol convincente e ele entregar para o Ancelotti no primeiro lugar das eliminatórias para a Copa. O Brasil tem adversários em regra abaixo da média, tem alguma dificuldade maior com a Argentina e Uruguai, porque são clássicos e também os rivais tecnicamente superiores aqui no continente sul-americano, mas o Fernando Diniz não deve estar tão preocupado em desenvolver um trabalho ou como o Neymar vai chegar em 2026. Ele tem a total noção que ele está ali como um tampão, um cara que é interino, tanto que acumula a função junto ao Fluminense e não vai querer se indispor com as grandes lideranças da seleção brasileira, por isso que ele acaba levando o Neymar, porque ele sabe que se ele não levar, ele vai ser manchete porque não levou, concordo, porque se um atleta não atua desde fevereiro, ele não está em condição de fazer 2 jogos num espaço curto, de 5 dias praticamente de um para o outro. O Brasil pega a Bolívia em Belém, depois sai para pegar o Peru lá, e o cara provavelmente não vai ter ritmo de jogo, não vai ter condicionamento físico, não vai estar com o aspecto técnico tão afiado quanto a gente já viu em outras oportunidades. O Diniz vai conduzir esse trabalho. Quando digo conduzir, não é apenas na questão da liderança. Ele vai só tocar o barco para que não tenha nenhuma intempérie no meio do caminho e ele vire, porque ele tem a exata noção de que ele está ali só preenchendo um espaço. Não quer polêmica. Esse negócio é interessante, viu, Matheus? Que o Matheus fala, Mili e Casão. Porque eu estava esperando que a convocação do Diniz desse pistas sobre essa questão de ser tampão ou não ser tampão, de o Ancelotti vem ou o Ancelotti não vem. Não tem um contrato ainda, ao que todo mundo sabe, mas o Edinaldo garante ou dá muitos indícios de que o Ancelotti assume. A convocação do Diniz, ela parece que vai nessa linha, porque ele não inventou nada, não trouxe nenhuma grande diferença. Até o Neymar ele convocou, que é o principal jogador da seleção há alguns anos. Não tem nenhum cara fora do normal, alguma coisa que fala, pô, isso aqui é a cara do Diniz e tal. É uma convocação completamente trivial, me parece, Mili.
o que daria um indicativo de que sim, ele está carregando o barco ali até entregar para o técnico de verdade. Você sabe, Tironi, eu sempre achei que a convocação da seleção brasileira é mais sobre como o time vai jogar do que quem vai ser convocado. Porque é claro que a gente vai debater um ou outro, uma posição ou outra, Adrielson, Nino, a gente vai ter sempre um pitaco, né? Não vai ser jamais uma unanimidade. A fartura de bons jogadores no Brasil, ela faz com que a gente não se conforme com uma convocação. Nunca aconteceu, né? A gente vai sempre debater. A minha dúvida é como essa seleção vai jogar. Como a seleção vai se comportar em campo. Me parece, pela convocação, que talvez seja um time mais dinizista do que os anteriores, sabe? É uma seleção com ímpetos ofensivos, eu diria. Nas laterais, no meio-campo. Então, eu estou mais curiosa para saber como ele vai montar esse time do que quem ele convocou. Porque assim, vamos falar, vai ter gente que vai concordar com o Nino, mas vai ter gente que vai falar, não, é o Adrielson. E, na verdade, gente, tanto faz. Os dois são igualmente bons, sabe? É mais ou menos isso que eu acho. É muito mais como existir dentro de um campo de futebol, que é um debate que a gente não tem mais, do que quem vai ser convocado. É claro que aberrações como tem o Antony e não tem o Paquetá, que a gente vai falar já, elas são inaceitáveis, intoleráveis, né? Mas isso sai do campo em si. É futebol ainda, mas é o que o futebol representa nessa nação, né? Os valores, ética, tudo isso. Agora, eu acho que é mais como é que esse time vai jogar? Se eu não tivesse tão pistola com essa convocação, porque o Antony entrou e o Paquetá não, eu acho que eu estaria feliz com ela. Mas eu não tenho condições de dizer se eu estou ou não feliz. Eu não sei. Eu estou contaminada pelo meu ódio. Tironi, deixa eu só pegar uma carona no raciocínio da Mili sobre essa questão Nino e Adrielson e o que a gente entende por dinizismo. Eu penso que ele opta pelo Nino muito por conta da saída de bola. O Adrielson é um grande zagueiro e ainda tem margem para evolução, porque é um atleta novo. Só que o Nino, ele tem uma qualidade de passe um pouco melhor. O Adrielson é aquele cara da interceptação, é aquele cão de guarda mesmo, não deixa passar, tem uma bola aérea interessante, mas como o Nino é um zagueiro de mesmo nível, com características diferentes, e o fato dele treinar o jogador no Fluminense também é um diferencial, é uma posição de confiança, claro, ali o sistema defensivo, eu acho que por isso que o Nino ficou um pouco à frente do Adrielson nessa escolha do Diniz, mas concordo, se fosse um pelo outro, estava bem servido. O Casagrande já falou que também não entende como alguns jogadores não foram convocados, o caso do Adrielson, por exemplo. E eu vou passar só a bola para você, Casão, para você comentar essa história da convocação do ponto de vista de quanto ela é trivial, sem nenhuma invenção. Não tem um cara ali. O que me dá, pelo menos a mim, como eu falei, repito, a sensação de que parece um trabalho de transição mesmo. O que você acha? Eu acho que seria uma convocação parecida com a do Ramon também. São todas convocações parecidas. Não teve convocação. Nada foi diferente. E assim, se você pegar no geral, eu acho que a convocação foi boa. Eu gostei muito do Bento. Até escrevi isso. Eu acho que o Brasil, de 2010 para cá, perdeu aquele hábito de levar um terceiro goleiro mais jovem para prepará-lo para no futuro ser titular da seleção brasileira. Nós perdemos isso desde 2010. Porque anteriormente a isso sempre aconteceu. O Leão, em 70, foi terceiro goleiro, depois foi titular em 74 e 78. O Valdir foi terceiro em 74, segundo em 78 e titular em 82. O Carlos foi terceiro em 78, segundo em 82 e 86 foi titular. Claro. A seleção brasileira Dida, sempre 98, teve... 2002, 2006. Então, exatamente, Dida, teve o Júlio César. Então, a partir de 2010, que o Dunga levou o Doni e levou o Gomes, que não eram jogadores jovens, a seleção se perdeu nessa de goleiro, de formar um goleiro para o futuro. Eu acho que o Diniz acertou muito e eu fiquei muito contente e feliz com essa percepção de voltar a ter um terceiro goleiro jovem, talentoso, para prepará-lo para, num futuro, quem sabe, ser ele o titular da seleção brasileira, como é histórico na seleção. Então eu gostei muito. Na defesa, é aquilo que eu falei, na minha opinião. O Ibañez foi para a Arábia agora,
estava de férias, porque ele era da Roma, ninguém estava jogando, e eu acho que o Adrielson deveria ter sido convocado, não no lugar do Nino, mas no lugar do Ibáñez, tá? Porque não está jogando. Isso tem que se levar em consideração, porque hoje em dia, no futebol brasileiro é assim, nós temos um monte de jogadores iguais. Não um monte de grandes jogadores. Um monte de jogadores iguais. Nós não temos mais, cara, como antigamente se você tinha, Oscar, você tinha Roque Júnior, Edmilson, Lúcio, você tinha um monte de zagueiros, você tinha que escolher 4 que estavam melhores, porque eles eram grandes zagueiros. Hoje, não. Nós temos um monte de jogadores iguais, iguais bons, né? Não estou falando que são iguais ruins. Um monte de jogadores iguais. Não se tem muita dúvida em convocar hoje em dia, né? Não se tem muita... Antigamente você fala, vou levar o Ronaldinho Gaúcho ou vou levar o Alex? Ou o Djalminha, né? As dúvidas. Hoje nós não temos esse nível de dúvidas. Então, eu acho que tem que convocar o jogador que está jogando e bem. Não o jogador que está parado, por exemplo, o Ibáñez não está jogando, foi para a Arábia Saudita. Cara, ele não é o Luiz Pereira, né? Ele é um bom zagueiro. O Adrielson é um bom zagueiro também. Então, eu discuto jogadores que não jogam, né? Ou que não estão jogando ou que a temporada começou. Matheus Cunha e Richarlison, eles fizeram uma péssima temporada ano passado. Eles não foram bem o ano passado na temporada. O Richarlison foi muito mal na temporada passada. E o campeonato inglês começou semana passada, é um jogo. E aí, você pega jogador, por exemplo, tudo bem, o Vitor Roque foi convocado para a seleção olímpica, mas o Vitor Roque, ele é um jogador que possivelmente vai para a Copa do Mundo. O Vitor Roque é um jogador que está indo para o Barcelona. O Vitor Roque é titular do Atlético Paranaense. Seleção olímpica, você leva o Marcos Leonardo, que ainda é bom jogador, mas ainda não alcançou o patamar, o nível do Vitor Roque. O Vitor Roque já é jogador de seleção principal, não de seleção olímpica. Então eu discuto os jogadores que estão mais tempo jogando em atividade, né? Então, assim, no geral, eu gostei da convocação. Eu discuto jogadores, é questão de escolha e questão de preferência. Tudo bem, Matheus Cunha e Richarlison, ok, eu levaria o Vitor Roque e tal. Agora, a questão de mudança, de você começar a fazer uma reformulação. Olha, a seleção brasileira, mais do que reformulação de jogador, ela precisa reformular as relações. As relações da última, de 22 e 18 foram péssimas, gente. Só se falava em dancinha, só se falava em cabeleireiro, só se falava nisso. Foram 2 Copas com essa conversa, gente. 2 Copas do Mundo com essa conversa. E, na minha opinião, a reformulação tem que ser de filosofia de comportamento, de relações, de foco em Copa do Mundo. É esse tipo de mudança que tem que ser feito. É esse tipo de mudança. Então, por isso que eu não convocaria o Neymar.